Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar com vocês de todas as polêmicas aí que estão envolvendo a revisão da vida toda. Pois é, muitos trabalhadores com dúvida em relação a isso. Depois que eu dei a entrevista lá na Jovem Pan News, meu Instagram, ele veio bastante pergunta em relação à revisão da vida toda, então resolvi fazer esse vídeo aqui para poder passar para vocês algumas informações e vou passar uma novidade em primeira mão. Ainda não tem nada aí na internet falando em relação ao que eu vou falar para vocês aqui hoje, uma novidade em relação a esse pedido de suspensão do INSS. O INSS já peticionou no processo e eu vou explicar para você no final o que o INSS está dizendo em relação a essa questão da revisão da vida toda. Vamos lá? Bom, primeira pergunta que estão me fazendo é o seguinte: Danilo, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é a possibilidade de alguns trabalhadores aumentarem o valor do seu benefício. Veja, em 1999 tivemos uma alteração legislativa, tivemos uma lei que alterou a regra de cálculo do INSS. Antes de 1999, os benefícios previdenciários eles eram calculados de uma forma e depois dessa lei teve uma mudança. Essa mudança, ela diz que o INSS deve considerar os 80% maiores salários de contribuição do trabalhador e a dúvida ou a grande discussão é quais as contribuições que eu utilizo para fazer o cálculo dessas 80% maiores contribuições. A lei 9876 de 99, ela trouxe duas situações. Ela trouxe uma regra de transição e uma regra permanente. A regra de transição, o objetivo dela é não prejudicar quem já estava no sistema previdenciário. Então, você que já vinha pagando o INSS antes de julho de 1994, em decorrência da regra de transição, o objetivo era você não ter prejuízo. Porém, alguns segurados tiveram prejuízo e eu vou explicar isso daqui para você. O que acontece? Geralmente, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa num cargo menor, vai evoluindo, crescendo profissionalmente e a partir daí começa a ganhar salários maiores. Então, muitos trabalhadores ali na década de 80 começaram a trabalhar seguindo essa trajetória. Então, iniciando com salários mais baixos e depois ali na década de 90 esses salários foram aumentando. Então muitos trabalhadores se beneficiaram com a regra de transição trazida pelo INSS que dizia que apenas as contribuições a partir de julho de 1994 deveriam ser consideradas para cálculo do benefício. Então imagina assim, um trabalhador, ele começou na década de 80 com salário baixo, na década de 90 ele aumentou o salário. Esses salários baixos da década de 80, que puxaria para baixo a média das suas contribuições, eles foram descartados e esse trabalhador ele se beneficiou. Porém, alguns trabalhadores já na década de 80 recebiam altos salários e com ele aconteceu o inverso. Muitas vezes, em decorrência da idade avançada, ele acabou aceitando serviços que pagavam menos e as contribuições a partir de julho de 1994 eram menores do que as contribuições anteriores a julho de 1994. Então, o objetivo da revisão da vida toda é trazer para esse segurado que teve contribuições antes de julho de 1994 maiores, trazer para o benefício atual e aumentar o valor do benefício considerando essas contribuições antigas, que eram maiores, então puxando a sua média para cima. Esse é o objetivo da revisão da vida toda. A revisão da vida toda ela foi julgada no STF, tivemos uma decisão apertada lá, por 6-5, o trabalhador, o beneficiário do INSS, teve uma vitória. Tem a possibilidade, então, em decorrência dessa decisão, de ter no seu benefício aplicado a revisão da vida toda. Então, isso é a revisão da vida toda. A outra pergunta que me fazem é o seguinte: quem é, Danilo, que tem direito à revisão da vida toda? A maioria dos benefícios pagos pelo INSS foram calculados com base na Lei 9876 de 99, que é a lei que gera a polêmica da revisão da vida toda. Então veja, benefícios concedidos de 1999 até 2019, a grande maioria foi com base nessa lei. Exceção é salário maternidade,
gratuidade para a empregada seletista que está regido pela CLT, e também o salário família. Esses benefícios são exemplos de benefícios que não foram calculados com base nessa lei. A maioria dos outros benefícios, então, é aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a própria pensão por morte foram calculadas observando essa lei. Então, todos esses benefícios, eles podem sofrer alteração em decorrência da regra da revisão da vida toda. É importante que o trabalhador tenha recebido o seu primeiro pagamento pelo menos no máximo 10 anos atrás. Se tiver mais de 10 anos que o trabalhador recebeu o seu primeiro pagamento, ele não vai ter direito à revisão da vida toda. Então observa aí, quando é que você recebeu o seu primeiro pagamento? A depender de quando foi, você pode ou não ter direito à revisão da vida toda. Tem que ter menos de 10 anos desse primeiro pagamento. Beleza? Então, a maioria dos benefícios, e a dica então é menos de 10 anos de benefício, tá? E quais documentos, Danilo, eu preciso para fazer a revisão da vida toda? Bom, primeiro você tem que fazer um cálculo, trazendo essas contribuições anteriores a julho de 1994, para identificar se no seu caso o benefício ele aumenta ou se ele diminui. Então, como eu disse lá atrás, não é todo mundo que vai ter direito à revisão da vida toda. Quando o trabalhador teve salários menores antes de julho de 1994, não vale a pena para ele fazer a revisão da vida toda. Então é muito importante para que você tenha certeza que seja feito o cálculo do seu benefício. Esse cálculo ele não é simples, ele é complexo e é importante, e aí como dica, você ter um advogado especialista em direito previdenciário para poder te auxiliar. Eu já fiz vários cálculos no escritório e vejam, não é a maioria dos trabalhadores que tem direito à revisão da vida toda. Pelo contrário, é a minoria. Então, em muitos casos, a revisão da vida toda ela pode ser desvantajosa. Tá? Então você deve tomar cuidado, precisa fazer o cálculo antes de entrar com o processo e identificando que o seu caso é viável, você pode fazer a ação, tá bom? Bom, os documentos então, você vai juntar RG, CPF, comprovante de endereço, você vai juntar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você pega lá no site do INSS, no portal Meu INSS, lá você consegue essa informação. Se no seu CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, não tiver todos os salários anteriores a julho de 1994, você precisa informar no processo quais são os salários que você recebeu. Então imagina que você trabalhou de 80 a 85 e lá no CNIS não consta os salários da empresa que você trabalhou. Você precisa então comprovar quais foram os salários que você recebeu para que o juiz, quando condenar o INSS, ele utilize esses salários que você mostrou. E como é que você vai conseguir então esse salário? Você pode ter os olerites da ocasião, sei que é muito difícil, mas alguns trabalhadores são zelosos e guardam isso, então você pode juntar os olerites. Se não tiver olerite, você pode entrar em contato com a empresa e solicitar a relação de salários. Tá? A empresa ela pode te fornecer também esse documento. E uma outra dica de ouro, você pode, no Ministério do Trabalho, solicitar um documento chamado RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Lá constam os seus salários desse período e você vai poder utilizar isso como prova dos valores que o juiz deve considerar para condenar o INSS, beleza? Bom, vamos às polêmicas então. Danilo, o que é esse pedido de suspensão nacional feito pelo INSS? Primeira coisa que eu quero alertar para você é o seguinte: esse pedido de suspensão feito pelo INSS, ele não tem como objetivo mudar a decisão que foi dada pelo STF em relação à revisão da vida toda. Não vai mudar a decisão. A decisão dada pelo STF dificilmente vai sofrer qualquer tipo de alteração. E essa petição do INSS pedindo então a suspensão nacional, ela busca apenas suspender os efeitos dessa decisão que o STF julgou lá em dezembro de 2022. Então, a ideia é que não se aplique por hora os efeitos da decisão do STF, ou seja, que não se pratique de imediato a revisão da vida toda. O INSS pede cautela. Ele alega várias coisas, dentre elas que o seu sistema não está apto para fazer esse tipo de revisão,
também que a decisão do STF ainda cabe recurso, segundo entende o INSS, e ele já meio que ameaça ou diz que vai entrar com embargos de declaração. Esse é uma espécie de petição que tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas que eventualmente o INSS tenha em relação ao que foi decidido pelo STF. Então, o INSS, ele já meio que diz que vai fazer essa petição de embargos. Os advogados, eles realmente esperam que o INSS vá fazer de fato isso, tá bom? Porém, muitos juízes de primeira instância já estão dando andamento aí nos seus processos e condenando o INSS a fazer a revisão da vida toda, inclusive aplicando multa caso o INSS não faça. Então, se você tem um processo aí na justiça, é interessante que se peça no seu processo, né? Obviamente que se você tiver advogado, ele vai saber o que fazer, ele vai te orientar, ele vai definir o melhor caminho, mas caso você não tenha advogado, tenha feito o processo sozinho, é importante você ir lá, se o seu processo ainda não tiver dado andamento, e pedir lá para que tenha prosseguimento, tendo em vista a decisão que houve lá em dezembro de 2022. Bom, e aí a pergunta que me fizeram foi: Danilo, esse pedido de suspensão já foi avaliado pelo INSS? E olha que interessante, no dia 27 de março, às 20 horas e um pouquinho, o INSS ele peticionou, dizendo que não vai conseguir cumprir a decisão do Alexandre de Moraes. Quando o INSS fez o pedido de sobrestamento, o pedido, na verdade, de suspensão nacional desses processos em relação à revisão da vida toda, o ministro Alexandre de Moraes ele disse o seguinte: INSS, eu entendo o que você está dizendo, eu entendo que pode ser complexo de fato você fazer essa revisão, porém, os trabalhadores já estão aguardando há muito tempo e não dá mais para o judiciário, depois que decidiu, não permitir que se aplique os efeitos dessa decisão. Então eu até entendo você, mas você precisa ser um pouco mais específico. Então me diga, qual que é a proposta que você e INSS faz em relação à revisão da vida toda? Qual que é o prazo que você oferece para arrumar o seu sistema e entregar ao cidadão essa revisão da vida toda? Aí o INSS agora, no dia 27 de março, peticionou dizendo: olha, ministro, eu não vou conseguir cumprir essa sua decisão, esse seu pedido, eu não vou conseguir te dar um prazo de quando eu vou conseguir operacionalizar essa revisão da vida toda, porque eu ainda não conheço com detalhes a decisão que foi proferida em dezembro. Na justiça existe uma coisa chamada publicação. Os atos eles são tornados públicos. E o acórdão proferido lá em dezembro ele ainda não foi publicado, ele tem que ser tornado público e ele ainda não foi, os detalhes dele ainda não foram. O INSS não foi oficialmente, e essa é a questão, oficialmente intimado em relação a todo o conteúdo dessa decisão, e ele se utiliza disso para dizer então que não conhece com profundidade a decisão, que ainda vai propor os embargos de declaração e em decorrência disso ele não tem como fazer uma proposta porque seria, segundo o INSS, ainda prematuro para fazer essa proposta aí de quando ele conseguiria adequar o seu sistema para promover a revisão da vida toda. Então, essa é uma notícia em primeira mão, acabou de ter aí essa petição do INSS, o ministro Alexandre de Moraes ainda não decidiu, mas como ele já antecipou no seu voto ou na sua decisão em relação ao pedido de suspensão nacional feito pelo INSS, ele disse que o INSS teria um prazo de 10 dias para poder oferecer algo mais factível para ele. A nossa expectativa é de que o ministro não vai respeitar ou aceitar a decisão do INSS. Então é bem provável que o ministro não suspenda nenhum desses processos e que os juízes de primeira instância, então, permaneçam aí dando andamento nos processos e condenando o INSS. É uma polêmica muito grande essa revisão da vida toda, é uma novela que já se estende há muito tempo.
E, enfim, precisamos fazer o acompanhamento. Todo aposentado, pensionista aí do INSS precisa ficar de olho para entender como é que a coisa está acontecendo. Existe um risco, gente, do INSS entrar com esses embargos de declaração e a nossa maior preocupação é se o INSS vai fazer um pedido de modulação dos efeitos da decisão. O que é isso? A expectativa dos advogados é que não haja esse pedido de modulação, mas caso tenha o pedido de modulação, ou caso o STF decida pela modulação dos efeitos dessa decisão, o que na prática vai acontecer para as pessoas? A expectativa é de que o STF diga então que apenas as pessoas que já entraram com o processo que tenham direito à revisão da vida toda. Aquelas que ainda não entraram não terão. Mas aqui eu estou falando de expectativa da advocacia de forma geral, né? Então não há uma certeza de que de fato isso vai acontecer, não tem nada no processo ainda em relação à questão da modulação dos efeitos. Apenas as ameaças feitas pelo INSS de que irá entrar com esses embargos de declaração e de que nesses embargos poderá discutir a questão da modulação dos efeitos da decisão. Então, a modulação ela pode acontecer de diversas formas e a expectativa é que, se acontecer, então atinja aqueles que não entraram com o processo. Os que já entraram com o processo, a ideia é que o processo termine então e esses trabalhadores tenham o benefício alterado. Então, uma sugestão para a maioria dos aposentados e pensionistas e beneficiários em geral do INSS é que promovam aí as suas ações da revisão da vida toda. Não fiquem esperando, porque há um risco de você não conseguir aí ter direito se eventualmente houver a modulação desses efeitos. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês aí. A coisa ela tá mudando com frequência, cada hora tem uma petição lá no processo. Eu me comprometo aqui a informar, manter vocês informados a tudo de novo que tiver em relação à revisão da vida toda. Então, para mais informações como essa, nos sigam aqui no canal, ative o sininho, porque assim que sair alguma coisa, eu mando aqui a informação para você ficar por dentro, ficar sabendo em primeira mão, beleza? Não esqueça de compartilhar com aquele amigo aposentado, pensionista, que de repente interesse a ele essa informação, ajude ele também a ficar por dentro, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima.